Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós veremos a classificação dos elementos em metais e ametais. Vamos lá? Os 118 elementos químicos conhecidos, eles estão reunidos na tabela periódica. Através da posição de um elemento na tabela, é possível dizer se ele é classificado como metal ou ametal. Os ametais são também chamados de não metais. No esquema mostrado no vídeo, os elementos em azul são classificados como metais, os elementos em verde são os semimetais e os elementos em amarelo são os ametais. Entretanto, essa classificação em semimetais caiu em desuso. Os elementos germânio, antimônio e polônio passaram a ser considerados metais. Já o boro, silício, arsênio e telúrio passaram a ser considerados ametais, por terem características mais próximas desse grupo de elementos da tabela. Observem ainda que nesse esquema o hidrogênio está destacado em branco, porque ele não possui propriedades semelhantes aos demais elementos da tabela. Entretanto, alguns autores classificam o hidrogênio como um não metal. Os metais constituem a maioria dos elementos químicos, e boa parte deles possuem aplicações industriais, como ferro, zinco, crômio, alumínio. Algumas propriedades dos metais são bastante conhecidas. Sob temperatura ambiente e pressão atmosférica normal, os metais são sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido, conduzem eletricidade, geralmente são dúcteis, ou seja, podem ser transformados em fios, são maleáveis, ou seja, podem ser laminados, e podem formar ligas metálicas, que são misturas de diferentes metais. E, além disso, eles possuem uma característica muito própria, que é o brilho metálico. Um exemplo de metal com diversas aplicações é o alumínio. Ele é utilizado para produzir desde latas de bebida até panelas e formas de bolo. Os ametais, por outro lado, eles possuem propriedades totalmente diferentes dos metais. O bromo é líquido à temperatura ambiente, mas a maioria dos ametais são gases. Normalmente não conduzem corrente elétrica, fragmentam-se e não possuem brilho. O carbono é um exemplo de ametal. Na imagem estão duas formas alotrópicas do carbono, o grafite e o diamante. Ambos são formados por átomos de carbono, mas possuem arranjos estruturais totalmente diferentes. O grafite é utilizado na produção de lápis e é a forma mais estável. Já o diamante é usado na fabricação de joias e também de máquinas de cortar, inclusive de cortar granito. Agora eu deixo 3 perguntinhas para vocês. A primeira é: como os metais são extraídos da natureza? Quais são os benefícios e os impactos ambientais causados por essa extração? E por último, o que causou a tragédia de Brumadinho? Nessa imagem vocês podem observar a barragem de Brumadinho antes do rompimento, como ela era. Então, pessoal, é isso. Na próxima aula nós veremos a relação entre a tabela periódica e a distribuição eletrônica. Até lá!